Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre função modular e também equações e inequações modulares. Para a gente chegar lá em função, vamos entender o que é um módulo. Então, aqui a gente tem a definição. Seja x pertencente aos reais, definimos módulo ou valor absoluto de x e denotamos por módulo de x, é esse símbolo que a gente usa, tá? É o x entre duas barrinhas, por meio da relação. A gente diz que o módulo de x é igual a x se o meu x é maior ou igual que zero. Se o número é positivo, então, quando a gente aplica o módulo, o número sai igualzinho. Porém, se o meu x é negativo, se o x é menor que zero, o módulo de x é menos x. Ou seja, o módulo de um número real positivo é ele mesmo, e o módulo de um número real negativo é o oposto desse número. Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu faço módulo de 2, como 2 é positivo, é maior ou igual que zero, módulo de 2 é o próprio 2. Se eu faço módulo de menos 3, como menos 3 é um número negativo, então o módulo de menos 3 é menos 3, que é 3 positivo. Então, a gente colocou menos 3 no módulo e o que sai do módulo é o oposto. Então, da definição de módulo, a gente tem algumas propriedades. A primeira propriedade diz que x é menor ou igual que módulo de x. Então, o número ele é sempre menor ou igual que seu módulo para todo x pertencente aos reais. A segunda propriedade é a desigualdade triangular. O módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui x e y são números reais, tá? Para não ter que colocar isso toda vez. Então, todas essas propriedades valem para todos x e y reais. A segunda propriedade é que o módulo de x menos y, ele é maior que módulo de x menos módulo de y. E se o módulo de x é menor ou igual que a, né, e eu tenho a positivo, então menos a é menor ou igual que x, que é menor ou igual que a. Outra coisa, observe que todas essas propriedades aqui são para os números reais, tá? Valem para todos os números reais, não esqueçam disso. Agora, se o módulo de x é menor ou igual que a, e a é negativo, então, ou x é menor ou igual que menos a, ou x maior ou igual que a. Módulo de x sempre é positivo, ele é maior que zero, né, para todo x. O módulo sempre é positivo. E se o módulo de um número é zero, então é porque esse x é o próprio zero. E na verdade isso é um se somente se. Ou seja, se x é zero, o módulo é zero. E se o módulo de um número é zero, é porque esse número é o zero. O módulo de x vezes o módulo de y é o módulo de x vezes y. E o módulo de x ao quadrado é igual ao x quadrado sem o módulo, tá? E sempre, para todo x, y pertencente aos reais.
Então, aqui são algumas propriedades de módulo que é interessante vocês saberem, tá? Agora, vamos começar a estudar as funções modulares. A definição diz o seguinte: uma função f de RR, ela recebe o nome de função modular. Deixa eu colocar outra cor. Cadê? Recebe o nome de função modular ou módulo, tá? Quando associa a cada x real o elemento módulo de x. Então, aqui a gente consegue observar que a nossa função modular, ela é uma função de R em R, que para cada x, ela está associando o módulo de x. Então, a gente diz que f de x é o módulo de x, né, para todos x pertencente aos reais. E dado uma função modular, quem é o domínio dessa função e quem é a imagem? Então, o domínio, que é o ponto de partida da função, são todos os reais, tá? E a imagem, a gente já viu lá nas propriedades que o módulo de um número é sempre maior ou igual que zero. Então, a imagem da função modular, dessa função modular, é o R+. Aí, coloquei errado. R+, o mais embaixo. Uma função modular, né, a função que eu estou falando é a função f de x igual ao módulo de x, ela também pode ser escrita como uma função por partes, dessa forma aqui, que a gente escreve o seguinte: f de x, a gente diz que é o próprio x se x maior ou igual que zero, e f de x é o menos x se x é menor que zero, tá? Então, a gente pode escrever essa função dessa forma. Assim fica mais claro da gente entender o que é que está acontecendo. Então, um truque que a gente vai usar, né? Sempre que a gente precisar esboçar gráfico de uma função modular ou estudar o comportamento dessa função, é a gente transformar a função modular nessa escrita aqui em função por partes. E aqui eu tenho a seguinte observação. A gente viu a função f de x igual a módulo de x. Só que aqui, dentro desse módulo, podem aparecer outras funções, que é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, por exemplo, eu posso ver a função f de R em R, que associa a cada x o elemento módulo de x menos 1. E como a gente escreve essa função como uma função por partes? A gente diz o quê? O que está dentro do módulo, ou ele é, o módulo, ou a gente tira ele, como é que fala? Ou ele é positivo ou ele é negativo, né? Então, a gente tira, ou vai ser x menos 1, o próprio x menos 1, x menos 1 é maior que zero, maior ou igual que zero, ou sai com o sinal oposto se é menor ou igual que zero, ou sai menos x menos 1, se x menos 1 é menor que zero. Beleza. A gente acaba por aqui? Ainda não. Então, vamos continuar reescrevendo, tá? Então, a minha f de x é igual x menos 1, se aqui eu tenho x menos 1 maior ou igual que zero, ou seja, o meu x tem que ser maior ou igual que 1, né? E aqui eu tenho menos x menos 1, então é a mesma coisa de 1 menos x, se x. Aqui eu tenho x menos 1 menor que zero, então se x é menor que 1. Então, a gente pode escrever essa função. Cadê? A gente pode escrever essa função dessa forma aqui. É a mesma função, tá? É a mesma função. Então, esta também é uma função modular. Então, agora a gente vai estudar casos mais gerais, tá? Quando
a f de x, ela é o módulo de uma função do g de x. Então, para construir o gráfico dessas funções, como a gente constrói? A gente tem que analisar os intervalos onde a minha função g ela é maior ou igual que zero e os intervalos onde a minha g é menor que zero. Então, no fim das contas, a gente está estudando o sinal dessas funções, né? O sinal sobre a função onde o módulo está atuando. Então, exemplo. Vamos começar do exemplo mais básico, vamos construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Qual é o primeiro passo? É transformar essa função em uma função por partes. Então, vamos lá. F de x é igual, a gente já viu que ela é x, se x é maior ou igual que zero, e vai ser a função menos x, se x é negativo. Então, aqui no gráfico eu tenho zero, e aqui eu tenho a parte positiva do gráfico, aqui eu tenho a parte negativa, né? Quando eu digo a parte positiva, eu estou falando da parte positiva e negativa do x, tá? Então, eu tenho que a minha função é a função f de x igual a x, quando o meu x é positivo. Vamos ver que aqui é 1, 2, aqui 1, 2, tá? Então, quem é o gráfico se x é maior ou igual que zero? O gráfico desse lado aqui, é a função f de x igual a x, que é essa reta, certo? E por outro lado tem que se o meu x é negativo, que é a segunda linha, se o meu x é negativo, a minha função é a função f de x igual a menos x, né? Se o x é negativo, que é esse lado aqui da reta. Então, se o x é negativo, a minha função é a função f de x igual a menos x, cujo gráfico é essa reta. Considerando que aqui é menos 1, menos 2, tá? Então, esse é o gráfico da minha função f de x igual ao módulo de x. Agora a gente vai construir o gráfico de outras funções. F de x igual a módulo de x menos 1. Como eu falei, qual é o primeiro passo? Transformar essa função numa função por partes. Então, eu escrevo f de x igual x menos módulo de x menos 1. Então, vai ser o próprio x menos 1. Se x menos 1 é maior ou igual que zero. E vai ser menos x menos 1 se x menos 1 é negativo. Ou seja, f de x é igual a x menos 1 se aqui eu tenho que x menos 1 é maior ou igual que zero. Colocando o x em evidência, então se x é maior ou igual que 1, tá? E aqui menos x menos 1 é a mesma coisa de 1 menos x. Se o meu x, agora eu tenho que x menos 1 é menor que zero. Colocando o x em evidência, x é menor que 1. Então, eu consegui escrever a minha função por partes. Agora, para a gente construir o gráfico. Deixa eu apagar isso aqui que eu desenhei muito longe. Deixar aqui mais próximo para a gente conseguir analisar. Tá aqui o gráfico. Aqui o x e aqui o y. Observe o seguinte. Nessa função por partes, observe que eu estou tendo duas funções diferentes, né? Essa função e essa função. Quando x é maior que 1, eu tenho essa função, e quando x é menor que 1, eu tenho essa função. Então, o ponto onde as funções mudam é o ponto x igual a 1. Então, é o que eu vou marcar aqui, x igual a 1. Eu sei que para cá vai ser uma função e para cá vai ser outra função. Então, beleza. Quando o x é maior que 1, a minha função, aqui é o lado que a função é f de x igual a x menos 1.
E aqui é o lado que a minha função f de x é igual a 1 menos x, né? Que é o lado onde os x são negativos e aqui o lado onde os x são positivos no meu gráfico. Então, agora, eu vou construindo o meu gráfico. Vamos lá. Aqui a minha função é a x menos 1. Eu sei que f de 1 é 0. F de 2 é 2 menos 1 é 1. Então, vou marcar esses pontos. F de 2 igual a 1. F de 3 é 2. Aqui eu tenho f de x igual a x menos 1 desse lado. Então, ligando os pontos, f de 2 é 1, f de 3 é 2, f de 1 é 0. Aí eu sei que f de 0 é 0 menos 1, que é igual a menos 1. Gente, desculpa. O 0, a minha função está sendo quebrada em x igual a 1, né? Então, quando x é menor que 1, a gente olha essa função. Então, agora, f de 0 é 1 menos 0. F de menos 1 é 1 menos menos 1. Então, f de 0 é 1, f de menos 1 é 2. Então, f de 0 é 1 e f de menos 1 escrever aqui. F de 0 é 1 menos 0, que é 1. F de menos 1 é 1 menos menos 1, que é 2. F de menos 2, menos 1, menos 1 menos menos 2, que é 3. Então, agora sim, f de menos 1 é 2 e f de menos 2, que é 3, tá? Aqui eu posso botar um f de 4, é 3 também. Então, agora, quando eu ligo os pontos, eu tenho que esse é o gráfico da minha função modular, certo? Vamos dar uma olhada nesse gráfico lá no GeoGebra? Então, olhando aqui o GeoGebra, vamos escrever a função. Deixa só eu achar ela. Tá aqui. A função módulo de x. Menos 1, né? Então, tá aqui. O gráfico da função menos x. Deixa eu aumentar aqui a escala para aparecer de 1 em 1. Isso. Então, aqui a gente pode observar que é o mesmo que eu desenhei, né? Aqui, ó, o ponto. Ixi. Aqui é o ponto 0,1, né? A gente viu que o 0,1 pertence ao gráfico. Vamos dar uma diminuída aqui, que eu acho que dá para ver os dois gráficos, o que eu fiz do GeoGebra. Olha o do GeoGebra e olha o meu. Tá vendo que o gráfico corta o eixo Y no ponto 0,1? Então, a gente consegue ver bem direitinho que eu consegui esboçar o gráfico corretamente. E observe que o gráfico dessa função, ele está todo acima do eixo X. Então, sempre que a gente tem uma função, certo? Que ela está dentro de um módulo, a minha função é do tipo f de x é igual ao módulo de uma função g de x. Essa função sempre vai ser maior ou igual que zero, ela sempre vai estar na parte
positiva do gráfico. Outro exemplo, a função f de x igual ao módulo de 2x menos 1. Então, qual é o primeiro passo? Transformar o módulo numa função por partes. Então, gente, se eu boto numa prova, esboce o gráfico da função e é uma função modular, você tem que fazer esse passo que eu estou fazendo. Transforma a função numa função por partes e depois esboça o gráfico. Então, eu escrevo a minha função f de x sendo a função. Vai ser o próprio 2x menos 1. Se 2x menos 1 é maior ou igual que zero, só usando a definição de módulo. E vai ser menos 2x menos 1. Se 2x menos 1, só errei aqui o sinal, é menor que zero. Ou seja, f de x igual 2x menos 1, se. O que a gente faz agora? Coloca o x em evidência. Então, aqui, ó, eu tenho que se 2x menos 1 é maior ou igual que zero, 2x é maior ou igual que 1, x é maior ou igual que 1 meio. Então, se x é maior ou igual que 1 meio. E aqui, menos 2x menos 1 fica 1 menos 2x. Agora, se x é menor que 1 meio, né? Porque se 2x menos 1 é menor que zero, 2x é menor que 1, x é menor que 1 meio. Então, pronto. Escrevemos nossa função por partes. Agora, a gente consegue esboçar o gráfico dessa função. Então, desenhando aqui o plano cartesiano. Vou marcar aqui alguns pontos. 1, 2, 3. 1. Melhor. Eu vou marcar de meio em meio, que vai ser 1 meio, que vai ser 1. Aqui vai ser 3 meios e aqui 2, tá? Aqui menos 1 meio, menos 1, menos 3 meios, menos 2. Certo? Aqui eu vou marcar os pontos 1, 2. Não ficou assim exatamente como eu queria. Para ficar mais certinho, deixa eu ver aqui. Eu quero que fique na escala certa, sabe? Então, tem que ser mais para baixo. 1, 2, 3, 4. Eu acho que agora vai. Aqui o X, aqui o Y. Eu vou colocar o ponto 1 meio. Aqui eu vou botar 1 e aqui eu boto 2. Aqui eu boto menos 1, aqui o menos 2. Pronto, agora a gente consegue esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Quando o x... Vamos olhar aqui. Quando o x é maior ou igual a 1 meio, ou seja, tá vendo 1 meio aqui? Então, quando ele é maior, quando tá para esse lado aqui,
tá? Quando ele é maior que 1 meio, ou seja, tá desse lado, a minha função é a função 2x mais 1, tá? Então, como é esses pontos que eu vou marcar? Eu escolhi esses números, 1 meio, 1 e 2, tá? Você pode escolher os pontos que você quiser para marcar no gráfico. Então, eu sei que desse lado, a f de x é a função 2x menos 1, se o x é maior ou igual que 1 meio. Então, eu vou escolher f de 1 meio, f de 1 meio dá 0, f de 1 dá 2 menos 1, que dá 1, e f de 2 dá 2 vezes 2 menos 1, que dá 4 menos 1, que dá 3. Então, eu vou marcar esses pontos. F de 1 meio é 0, então vai ser aqui. F de 1 é 1, então aqui, eu vou botar aqui que é 1. E F de 2 é igual a 3. Aqui é 2 e aqui é 3. Então, beleza, a gente já conseguiu desenhar este lado do gráfico. Já vou fazer a marcação, tá? Beleza, agora vamos fazer o outro lado do gráfico. O outro lado do gráfico, tá? Que é quando o x é menor que 1 meio, a minha função f de x é a função 1 menos 2x. Se x é menor que 1 meio. Agora eu vou escolher valores menores que 1 meio. Então, por exemplo, 0. Então, eu faço f de 0. F de 0 é 1 menos 2 vezes 0, que é 1. Então, aqui está o 0 no meu gráfico, né? Aqui é o 0. Então, vai passar pelo ponto 0, 1. Então, vai passar por aqui. É o ponto 0, 1. Eu vou fazer f de menos 1, que vai ficar 1 menos 2 vezes menos 1, que é 1 mais 2, que é 3. Então, o menos 1 está ligado ao 3. Então, eu vou botar f menos 1 é 3. Então, o meu gráfico, ele vai passar por aqui. Então, já dá para ligar os pontos. Então, o f de 0 é 1, o f de menos 1 deu 3. Então, aqui a gente tem um Vzinho, né? O gráfico da função modular, quando dentro do módulo, tá? Eu tenho a g de x afim. Quando é uma função afim, eu tenho que esse gráfico, aqui o f de x, ele tem o formato de um V, né? Cadê? O gráfico tem forma de V, né? Mas só quando a minha função modular, o que está dentro do módulo é uma função afim. Mas sempre é isso que acontece? Nem sempre é isso que acontece. Às vezes a gente pode ter dentro do módulo uma função quadrática. Ó, aqui eu deixei um exercício para vocês. Nesses exercícios vocês vão fazer seguindo os passos que eu fiz anteriormente, tá? Vocês conseguem fazer esses dois exemplos tranquilamente. E depois que vocês tentarem, confiram lá no GeoGebra para ver se o gráfico tá o mesmo. Mas enfim, vamos ver um exemplo de o que está dentro do módulo é uma função quadrática. Então, primeiro passo, agora observe, dentro do módulo é uma função quadrática. Então, primeira coisa é construir o gráfico do que está dentro do módulo. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente que resolve essa. Vamos. Lembrando que o que está dentro do módulo a gente chama de função g de x, tá? Vamos construir o gráfico de g de x, que é a função sem um módulo. Primeiro a gente vai olhar para a função sem um módulo, que é a função g de x igual ao que está dentro, ó, x ao quadrado mais 4x mais 3.
Beleza, para construir o gráfico, lembra do que a gente precisa saber? Precisa saber o vértice, precisa saber as raízes e concavidade, né? A gente sabe que tem concavidade para cima. Vamos achar as raízes. Para achar as raízes a gente faz por Bhaskara. Você calculando Bhaskara, que é b ao quadrado, dá 16. Menos 4 vezes a vezes c, que dá 16 menos 12, que dá 4. O x' é menos b, menos 4, mais raiz de 4, que é 2, sobre 2a, que dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. O x duas linhas dá menos 4 menos 2 sobre 2, menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Então, beleza, achamos as duas raízes. E falta o que, minha gente? O vértice, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, então é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que é delta deu 4, então menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então, a gente já tem todas as informações, podemos construir aqui o gráfico. Eu vou fazer aqui na lateral o gráfico da nossa função quadrática. Então, tá aqui. Ah, a gente precisa também do valor de C, né? Tudo bem, a gente marca. X, que o Y. Então, eu vou marcar primeiro o vértice, tá? Aqui é menos 1, aqui é menos 1. Menos 2. Então, aqui tá o vértice da minha parábola. O C é igual a 3, então vamos lá. 1, 2, 3, aqui é 3. Então, aqui tá o ponto onde a minha parábola corta o eixo Y. Vamos marcar agora as raízes. As raízes é menos 1 e menos 3. Então, tá aqui, menos 1. Então, o gráfico passa por aqui. E menos 3. O gráfico passa por aqui. Então, beleza. Agora vamos desenhar a nossa parábola. Então, ela faz a curva aqui. Passa por aqui, sobe. E aqui ela sobe. Então, esse é o gráfico da nossa função. Então, a gente sabe o quê? Algumas informações importantes. A parte positiva do gráfico, né? A minha função é positiva, né? X ao quadrado mais 4x mais 3 é positiva, ela é maior ou igual que zero, se o meu x é maior que menos 1 e x é menor que menos 3, que é esse pedaço e esse pedaço aqui. É onde o meu gráfico é positivo, onde ele está acima do eixo x. E a minha função é negativa se o meu x está entre menos 3, lembrando que aqui é igual, tá? É menos 3 e menos 1. Se ele está entre menos 3 e menos 1, que é justamente essa parte aqui, que é onde a minha parábola está abaixo do gráfico. Então, agora, vem o pulo do gato para a gente conseguir esboçar o gráfico da função modular. Lembra? O que foi que a gente fez até agora? Estava esboçando o gráfico da função sem o módulo. Agora, a gente vai esboçar o gráfico da função com módulo. Isso aqui que eu escrevi, eu vou botar para o lado de cá, tá? X ao quadrado mais 4x mais 3 é maior ou igual que zero, se x é maior que menos 1, maior ou igual, ou se x é menor ou igual que menos 3. E x ao quadrado mais 4x mais 3 é negativo, se o x está entre menos 3 e menos 1. Beleza, a gente já sabe os intervalos.
Então, agora a gente já consegue esboçar o gráfico da nossa função modular, onde dentro é uma parábola. Então, vou lá de novo fazer esse desenho do gráfico, tá? Eu vou marcar os mesmos pontos. Menos o vértice, tá? Aqui eu tenho menos 1, eu sei que o gráfico passa por aqui. Aqui é o menos 3, aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 3, né? Então, a parte positiva eu repito. Eu repito a parte positiva. Então, eu sei que minha parábola vem pra cá, e eu sei que minha parábola vem pra cá. E agora eu vou resolver isso aqui que acontece no meio. Lembrando, o meu vértice, qual é o meu ponto do vértice? É x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Eu vou pegar esta partezinha da parábola e eu vou inverter ela, como se esse eixo fosse um espelho. Eu rebato para que essa parte seja positiva, porque não é isso que acontece no módulo? Quando a gente bota uma coisa dentro do módulo, ela sai positiva. Então, a gente vai pegar esse pedacinho negativo da minha parábola e vai rebater ele para a parte positiva do meu gráfico. Então, se o meu vértice era menos 2, menos 1, o meu vértice vai ser menos 2, 1. Agora vai ser 1, tá? Aqui é menos 2, só para lembrar. Agora o meu vértice é esse. E a minha parábola, na verdade não é mais uma parábola, o meu gráfico, ele é esse aqui. Tá? Só para lembrar, é o gráfico da função f de x igual ao módulo de x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, recapitulando, o que foi que a gente fez aqui? Primeiro, desenhamos, né? A gente construiu, não só desenhar, a gente construiu o gráfico da função sem um módulo, da função quadrática sem um módulo, que foi esse daqui. Depois, a gente analisou qual era a parte negativa e espelhou essa parte em relação ao eixo x. E a gente ficou com este gráfico aqui. Vamos dar uma olhada no GeoGebra para ver se fica mais claro. Então, voltando aqui no GeoGebra. Lembrando, quando você digita GeoGebra para baixar, vão aparecer vários aplicativos. Tem o GeoGebra clássico, tem o GeoGebra 3D. Esse que eu uso é a calculadora gráfica do GeoGebra, tá? Então, vamos lá. Eu vou digitar primeiro a função sem o módulo, que é a função x² mais 4x mais 3, tá? É essa função aqui. Tá aqui, bem desenhadinha. Deixa eu aumentar a escala aqui. Vamos de 1 em 1. Cadê, gente? Agora sim. Pronto, agora a escala tá de 1 em 1. Beleza. Observa como é o gráfico dessa função, tá? E eu vou desenhar de outra cor a função modular, que é a função x² mais 4x mais 3. Olha só. Tá vendo o que aconteceu? A gente pegou essa partezinha do meio e rebateu. Por quê? Quando a gente tira uma coisa de dentro do módulo, sai positiva. Então, a única parte negativa da parábola, da nossa parábola verde, a única parte negativa é o que estava entre menos 3 e menos 1. E foi justamente o que a gente transformou em positivo. É isso mesmo, gente. É como se o eixo x fosse um espelho. E a gente está vendo o reflexo desse espelho quando a gente coloca na função modular. E a gente obtém esse gráfico. Pegou essa partezinha verde e rebateu, né? Desenhou esse pedacinho do gráfico, ele é simétrico, né? A gente disse que esse eixo x aqui é um eixo de simetria. A gente rebateu para a parte positiva. Então, a minha função modular é essa aqui.
toda ela está acima do eixo X. Então, esse gráfico ele é positivo, está na parte positiva, acima do eixo X. Mais uma vez, para vocês observarem os dois gráficos. Aqui sem o módulo, aqui com o módulo. Com o módulo, sem o módulo. Tá? Foi justamente o que eu desenhei aqui. Tem uma pequena diferença, né, do meu desenho para o gráfico do GeoGebra, mas dá para entender. Beleza. A gente vai estudar vários gráficos, tá, gente? A gente já viu quando dentro do módulo tem uma função afim, quando dentro do módulo tem uma função quadrática, e agora a gente vai estudar as funções do tipo f de x, f de x igual a um módulo mais uma constante. Mais uma constante. Um módulo mais uma constante. A gente já viu o gráfico dessa função, né? F de x igual ao módulo de x menos 1. A gente já estudou o gráfico dessa função. O que acontece se a gente soma uma constante a essa função, né? Se a gente quer saber agora o gráfico da função, vamos chamar de outra letra, tá? Cadê? G de x igual a módulo de x menos 1, tá? E eu somo uma constante aqui. Vamos dizer 2. Como é que fica o gráfico agora? Dessa nova função, a função que eu somei 2. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Né? Como é o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1 mais 2. Nesse caso, a gente pega o gráfico da função módulo de x menos 1 e como está somando 2, a gente desloca 2 para cima. É como se a gente pegasse esse gráfico, não muda ele, tá? Continua o mesmo desenho, mas a gente sobe ele em relação ao eixo y e a gente considera mais duas casas, mais duas unidades para cima. Quando subtrai, 2 unidades para baixo. Vamos entender esse comportamento lá no GeoGebra. Deixa eu apagar esses aqui. A gente acabou de ver. Então, a função é a função x menos 1. E eu vou somar uma constante. Tá? Vou dar uma alterada aqui. Pronto. Então, aqui em vermelho, a gente tem o gráfico da função módulo de x menos 1, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o ponteiro. Não tem essa seta aqui do lado esquerdo, perto da bolinha vermelha, ó. A gente tem o gráfico da função x menos 1. Beleza. Aí, se a gente faz x menos 1, né, esse módulo mais 1. Ó, olha de novo a seta, mudou a função. O que foi que aconteceu com o meu gráfico? Ele subiu uma unidade, né? Vou dar aqui a escala, para você conseguir ver melhor. Voltando. Opa. Aqui é a função módulo de x menos 1. Aqui eu somando 1. Aqui eu somando 2. Aqui eu somando 3. Tá vendo? Esse meu gráfico ele vai subindo. E o que acontece quando a gente subtrai? Aqui tá o módulo de x menos 1. Aqui eu subtraio 1. Subtraio 2, subtraio 3. Quando eu subtraio, ele desce. Quando eu somo, ele vai subindo. Dá um play aqui, sem enxergar. À medida que eu... E você consegue ver a função alterando aqui do lado esquerdo, perto dessa setinha aqui, ó. Mais 1, mais 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Você consegue ver. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5.
certo? É isso que acontece quando a gente soma uma constante fora do módulo. É como se a gente tivesse com a função, sem somar nada, e a gente só desloca ela para cima ou para baixo, dependendo se a gente está somando uma constante ou subtraindo a constante. Então, aqui, a minha função, ela ficaria assim, eu vou desenhar de verde, tá? Se fosse a função, cadê eu escrevi ela aqui, né? F de x menos 1 mais 2. Então, o gráfico seria esse. É a mesma função, só que eu desloquei ela para cima, 2 unidades. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Módulo de x mais 1, e aqui 2x menos 1 menos 2. E eu coloquei GeoGebra para a gente dar uma olhada lá. Módulo de x mais 1. Então, vamos mudar aqui a função. Pronto. Aqui está o gráfico da função módulo de x. Quando eu somo 1, o que foi que aconteceu com o meu gráfico? Tá aqui. O que aconteceu com o meu gráfico, que era o módulo sem somar, quando eu somo 1, meu gráfico subiu. O outro exemplo era a função 2x menos 1 menos 2. Então, vamos lá. 2x menos 1. Eu vou colocar menos 2. Pronto, agora vamos analisar o que acontece. Aqui está o gráfico da minha função módulo de 2x menos 1. Quando eu subtraio 2, ela desce, ó. Vamos lá de novo. Aqui é módulo de 2x menos 1. E aqui, quando eu subtraio 2. Esse meu gráfico, ele desceu 2 unidades. Então, é isso. E aqui eu coloquei como exercício, esboce o gráfico da função f de x igual ao módulo de x² menos 4 mais 3. Aqui eu coloquei uma dica. Como você vai fazer essa questão? Construa o gráfico da função g de x igual ao módulo de x² menos 4. Você vai construir como a gente viu anteriormente. A gente não viu como esboça o gráfico de uma função modular quadrática, né? Quando dentro é uma função quadrática. Então, você vai esboçar esse gráfico. Depois que você esboçar esse gráfico, você acrescenta 3 unidades, ou seja, você vai pegar esse gráfico e vai subir 3 unidades em relação ao eixo x. Por exemplo, suponha que aqui está o gráfico. Eu não sei como é lá o gráfico, tá? Aí vamos dizer que a sua função ela ficou assim. Beleza? Mas você vai desenhar ele direitinho, marcando os pontos e tal, marcando aqui quem é o C, quem é a raiz, quem é outra raiz. Você vai fazer isso direitinho. Aí depois, você soma 3. Então, o que é que você vai fazer? Pegar o seu gráfico e vai subir ele 3 unidades. Então, ele vai ficar para cima. Então, esse é o gráfico dessa função. Mas aí vocês façam direitinho, eu só estou dando a dica. Depois eu recomendo que vocês olhem o GeoGebra, depois que tentar fazer, como é que fica o esboço desse gráfico, tá? E façam todos os passos, porque isso pode cair na prova, né? Esboce o gráfico dessa função, então você tem que fazer bem passo a passo. Esboça o gráfico dessa, depois desloca, tá? Aí, para a gente finalizar essa parte de esboço de gráfico, a gente vai aprender a esboçar um gráfico de 2 tipos de função. A primeira é quando a gente tem uma função modular, tá? Mais um x, mais uma constante. Não é só uma constante, como a gente acabou de ver. Também apareceu um x aqui.
E o segundo modelo é quando a gente tem a soma de dois módulos. Então, a gente vai ver como esboça esses dois gráficos, tá? Então, primeiro, vamos esboçar o gráfico da função x mais 2 mais x menos 1. Então, agora vamos ver como constrói o gráfico da função g de x igual a módulo de x mais 2 mais x menos 1. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever este módulo como uma função por partes, tá? Eu vou chamar essa função de f de x. Então, eu vou olhar aqui a minha f de x, que é a minha função por partes, e eu vou dizer que é x mais 2 se x mais 2 é maior ou igual que zero, e vai ser menos x menos mais 2, se x mais 2 é menor que zero. Beleza. Então, essa minha f de x, ela pode ser escrita em dois casos, né? Então, ela é x mais 2, se x é maior ou igual, eu coloco o x em evidência, né? Então, aqui menos 2, se x é maior ou igual que menos 2. E vai ser menos x menos 2, se x é menor que 2. Agora, a gente já pode escrever a nossa função g. Agora, a gente pode escrever a nossa função g, que também vai ser uma função por partes, já que a f é função por partes. Então, eu escrevo esse pedacinho, né? Vai ser x mais 2, mais o resto aqui, ó, mais x menos 1. Aí, se x é maior ou igual que menos 2. E agora, eu escrevo esse pedaço, menos x menos 2, escrevo o resto aqui, que é o mais x menos 1, se x é menor que menos 2. Ou seja, quem é a minha função g de x? X mais 2 mais x mais 1. 2x mais 1, se x é maior ou igual que menos 2. E quem vai ser a minha função aqui? Vai ser a função constante igual a menos 3, se x é menor que menos 2. Então, agora em preto, a gente tem a função que a gente vai esboçar o gráfico. Então, a nossa função g de x igual a módulo de x mais 2 mais x menos 1, ela pode ser escrita dessa forma. E assim a gente consegue esboçar o gráfico. Por quê? Olhando aqui o gráfico, né, a gente tem todas as expressões que determinam essa função, a nossa função g. Cadê? Então, vamos lá. Observe que a nossa função ela muda no x igual a menos 2, né? Quando x é maior ou igual que menos 2, a gente tem uma função, e quando x é menor que menos 2, a gente tem a função constante igual a menos 3. Então, é isso que a gente vai colocar no gráfico. Então, eu vou esboçar o gráfico aqui. Y e x. Vamos marcar alguns pontos. Eu vou marcar aqui onde é o menos 2, porque eu sei que para cá é uma função, para cá é outra. Então, esse é um ponto importante. Nós temos também a função constante x igual a menos 3, então é importante marcar o menos 3 aqui, tá? É importante marcar esse ponto. E agora a gente pode ver a nossa função. Então, beleza. Para o lado de cá, a gente tem uma função. Para o lado de cá, a gente tem outra. Quando x, tá aqui, ó. Quando x é menor que menos 2, a nossa função é a função constante igual a menos 3. Então, quem é a função constante igual a menos 3? É essa aqui. Até aqui, né? Até aqui. É a função constante igual a menos 3.
Agora, para cá, a função da gente é a função 2x mais 1. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Como a gente esboça o gráfico da função 2x mais 1, vamos fazer f de 2, f de menos 2, tá? F de menos 2. E vamos fazer também, deixa eu pensar, f de 0, né? Que 0 é maior que menos 2. Então, aqui vai ser 2 vezes menos 2 mais 1. E aqui vai ser 2 vezes 0 mais 1, que aqui dá 1. Então, f de 0 é 1. Marcar f de 0 é 1. Quando x é menor que 2, a nossa função g... Ah, só um detalhe, né? Eu coloquei f, aqui é a função g. Quando x é menor que 2, menor que menos 2, a nossa função é constante igual a 3. Se o meu x é maior ou igual que menos 2, a minha função é a função 2x mais 1, né? E a gente já viu aqui esses dois pontos que pertencem à função. É menos 2 e menos 3, que está aqui, e 0 e 1, que é esse ponto aqui. Então, a minha função vem assim. Ah, minha gente, parece uma curva, mas é para ser uma reta. Porque você já sabe que eu não sou muito boa de desenho. Vai dar certo, eu tenho fé. Pronto, agora sim. Então, aqui está o esboço do gráfico da função. Vamos dar uma olhada lá no GeoGebra? Está parecido, pelo menos. Ó, lado esquerdo a gente vê o gráfico lá no GeoGebra e do lado direito o esboço que eu fiz. Tá? Dá para ver aqui o esboço desse gráfico. Deu certinho, né? Então, beleza, vamos para o próximo caso. Agora, a gente tem uma função que é a soma de dois módulos. E agora, o que é que a gente faz? Primeiro, vamos escrever esses módulos como funções por partes, tá? Então, primeiro, cadê? É o x menos 2. O x menos 2, a gente escreve sendo x menos 2, se x menos 2 é maior ou igual que zero, e menos x menos 2, se x menos 2 é negativo. Ou seja, o módulo de x, escrever aqui embaixo, x menos 2, ele é igual a x menos 2, se x, colocando x em evidência, é maior ou igual que 2, e é 2 menos x, se o meu x é menor que 2. Então, beleza, já achei o primeiro. Agora, vamos escrever aqui, ó, o x mais 1 como uma função por partes. X mais 1. Então, vai ser o próprio x mais 1, se x mais 1 é maior ou igual que zero, e vai ser menos x mais 1, se x mais 1 é negativo. Então, colocando o x em evidência, aqui eu repito, x mais 1. Então, se x é maior ou igual que menos 1, e vai ser menos x menos 1. Eita, aqui faltou um x, né? Acho que bagunça. X maior ou igual que menos 1. Se x é menor que menos 1. Então, já escrevemos as nossas duas funções como funções por partes. O que a gente vai ter que fazer agora é somar essas duas funções de acordo com os intervalos, tá? Como assim? Que loucura é essa que eu tô falando, minha gente? Que loucura é essa? Primeiro, a gente desenha a reta. Certo? Aqui tá a nossa reta. A gente vai marcar os dois pontos. O menos 1 e o 2, né? Que são esses pontos que apareceram aqui. Então, vamos dizer que aqui está o menos 1 e aqui está o 2. Então, tá bom. Se x é maior que menos 2, né? Aqui eu vou escrever a função.
Aqui eu vou escrever a função. Peraí, deixa eu ver como eu falo para não confundir vocês. É tipo uma tabelinha que a gente vai construir. Aqui vai ser o módulo de x menos 2. E aqui embaixo eu vou escrever o x mais 1, tá? E aqui eu vou dividir esses intervalos. Mas não precisa. Eu divido esses intervalos. E aqui embaixo eu vou escrever a soma. X menos 2 mais x mais 1. Aqui é a soma. Tá? Eu tô fazendo essa soma. Quando o x... A gente tá analisando o x menos 2 nesses três intervalos. Se x é menor que menos 1, vai ser x menos 2 ou 2 menos x? Aqui vai ser 2 menos x. Por que nesse intervalo é 2 menos x? Porque para todo x menor que 2, a minha função é a 2 menos x. E aqui eu estou olhando o x menor que menos 1. Agora, nesse outro intervalo, entre 2 e menos 1. Se o x é menor que menos 2, que é esse caso daqui, então a minha função é 2 menos x. Repito aqui, 2 menos x. E se minha função é maior que 2, que é esse caso daqui, maior que 2, a minha função é x menos 2. Agora a gente vai analisar a função x mais 1. Quando x é menor que 1, x menor que 1, a minha função é menos x menos 1. Quando x é maior que menos 1, que é esse caso aqui, a minha função é x mais 1. Então, aqui é x mais 1, aqui é x mais 1. E agora eu vou somar os dois. Por que eu vou somar, gente? Porque a minha função é a soma, né? É x... Cadê? X menos 2 mais x mais 1. Então, eu somo. Então, aqui vai ficar menos 2x mais 1. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 2x menos 1. Então, agora, a gente vai ter uma função por partes com 3 funções. A minha função g de x, ela pode ser escrita, só vou diminuir, ó. Ela não é um módulo, a gente tá fazendo módulo de x menos 2, mais x mais 1, beleza? Veja que a gente nem começou a esboçar o gráfico, a gente só tá tentando escrever a minha função modular como uma função por partes. Aí agora a gente vai escrever a função g de x como uma função por partes. A primeira função que a gente achou é menos 2x mais 1. Essa função é aqui. Se x menor que menos 1, vai ser a função constante igual a 3, né? Se x está entre menos 1 e 2, né? Que são esses valorzinhos aqui. E vai ser a função 2x menos 1. E agora, se o meu x é maior ou igual que 2. Então, essa é a função por partes. Agora, eu posso esboçar o gráfico. Primeira coisa, vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Espero que dê para desenhar aqui. Acho que dá. Vamos desenhar o plano cartesiano. Ficou bem apertado, mas vai dar certo. Que é o x.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar no meu gráfico. Então, acho que eu fiz esse traço aqui ruim. Vamos tentar de novo. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora ficou melhor. Aqui é o Y. E aqui é o X. Beleza. Vamos marcar esses dois pontos, que é o -1 e o 2. Então, aqui é o 2 e aqui é o -1. Beleza? Então, a minha função, ela está dividida em três coisas. Então, quando x é menor que -1, aqui é uma função. X maior que 2, aqui é outra função. E aqui no meio é outra função. A união dessas três funções dá o gráfico da minha g. Quando x está entre... Eu gosto desse aqui, olha esse aqui primeiro. Quando x está entre -1 e 2, a minha função é a função constante igual a 3. Então, vou marcar 1, 2, 3. Função constante igual a 3. Então, ela é esta reta aqui. Beleza. Quando x é maior que 2, a minha função é a função 2x mais 1. E o gráfico dela é assim. E quando o meu x é menor que 1, a minha função é menos 2x mais 1. E o gráfico dela é assim. Então, esse desenho maluco aqui é o gráfico da minha função. Eu vou reescrever isso aqui, só para ficar meio longe do gráfico. Tá mais pertinho assim. Se x é menor que -1, se x é maior ou igual a 2, e se o x tá entre... Pronto, agora sim. Então, tá aqui, se eu diminuir, a gente consegue ver a função g e o gráfico da g. Vamos ver lá no GeoGebra se tá tudo certinho. É o gráfico da função x menos 2, x mais 1. Ó aqui. Tá vendo? Justamente o gráfico, ó. 1, e aqui é o 2. Vamos aqui diminuir. Olha o meu gráfico do lado esquerdo e o do GeoGebra do lado direito. Então, eu esbocei de forma correta. Então, gente, eu sugiro que vocês olhem com calma como eu resolvi cada um desses gráficos. Vocês treinem, façam as listas. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Essa é a parte mais delicada, digamos, dessa primeira parte do nosso estudo. Não tem outro jeito de aprender a não ser fazendo. Tá fazendo, façam e mandem foto para mim da resolução e aí eu vou corrigindo com vocês. Na próxima aula que a gente tiver síncrona, eu posso fazer mais exemplos. Só vocês mandarem para mim que eu faço. Então, vou deixar aqui um exercício para vocês irem treinando para esboçar as seguintes funções. Deixa eu ver, f de x igual módulo de x mais 1 menos x mais 3. G de x igual a módulo de 2x menos 1 mais x menos 2. F de x igual a 2x mais 1 mais x menos 1. Então, aqui eu já escrevi a dica. Para cada item acima, observe a resolução de um exemplo feito em aula e tente seguir os mesmos passos. Após esboçar o gráfico, confirme seu esboço com GeoGebra. Isso é importante, porque vai dando autonomia no estudo de vocês. Vocês conseguem ver sozinhos se o esboço de vocês está correto ou não. Então, aqui a gente finaliza função modular. Vamos agora estudar equação e inequação modular. Vamos começar a estudar inequações e equações modulares. Então, vamos às definições.
Uma equação modular é uma equação que envolve funções modulares e uma inequação modular é uma inequação que envolve funções modulares. Então, já vamos aprender como é que resolve. Como a gente encontra o conjunto de solução dessa equação modular? Então, lembra que um módulo, ele sempre sai positivo. Então, ou é x, se o x é maior que zero, ou é menos x, se o x é negativo. Então, a gente vai dividir essa equação em duas equações. A gente pode escrever o próprio x² menos 4x é igual a 4. Aqui, se o x é maior ou igual que zero. E podemos escrever a equação quando ele sai negativo daqui, né? Quando ele é negativo, para sair positivo. Então, fica menos x², estou trocando o sinal, mais 4x igual a 4. E agora, a gente resolve as duas equações. Do lado esquerdo, temos a equação x² menos 4x menos 4 igual a zero. Então, a gente resolve normal, Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é 32. Agora, x', x é igual a menos b, então menos 4. Ah, mas é menos 4, né? B é menos 4, só que menos b fica 4. Aí, mais ou menos raiz de 32 sobre 2a. Então, esse meu x, eu estou dividindo por 2. Raiz de 32, a gente pode escrever sendo 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, é 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado, ó. 2 à quarta vezes 2, né? Que eu posso escrever sendo 2 ao quadrado, raiz de 2, 4 raiz de 2. Então, eu só vou substituir. Então, vai ficar 4, mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 2, que eu posso dividir. Então, x é igual a 2, mais ou menos 2 raiz de 2. Então, aqui, eu já vou começar a escrever meu conjunto de solução. Eu sei que o 2 mais 2 raiz de 2 é solução. 2 menos raiz de 2 também. Opa! E 2 menos 2 raiz de 2 também é solução. Agora, vamos para o outro lado. Aqui é quando o x ao quadrado menos 4x é negativo, né? Então, resolvendo essa equação, eu vou ter menos x² mais 4x menos 4 igual a zero. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E esse delta dá zero. Agora, vamos calcular o x. Como o delta é zero, essa equação do segundo grau tem duas raízes iguais, né? x1 é igual a x2. Então, x é menos b sobre 2 vezes a. Menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Então, 2 também é solução dessa inequação. Então, eu venho aqui no meu conjunto de solução, coloco 2. Então, o conjunto de solução dessa equação modular é 2 mais 2 raiz de 2. Esse é o primeiro número. O segundo número é o número 2 menos 2 raiz de 2. E o terceiro número é 2. Então, esses três números são soluções da equação modular.
Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o 2x mais 3 igual a x mais 4. Então, aqui pode acontecer dois casos. Ou os dois são positivos, né? Ou os dois são negativos, que é o mesmo caso dos dois serem positivos. O que quer dizer? Os módulos, eles têm sinais iguais ou eles têm sinais diferentes. Então, 2x mais 3 é igual a x mais 4. Ou o meu 2x mais 3 é igual a menos o outro módulo. Isso é uma propriedade de módulo. É igual a menos x menos 4. Só pode acontecer esses dois casos. Então, agora a gente resolve as duas equações. Então, vai ficar 2x menos x é igual a 4 menos 3. X é igual a 1. E no segundo caso, eu tenho 2x mais x igual a menos 4 menos 3. 3x igual a menos 7. X igual a menos 7 terços. Então, quem é a solução dessa equação? 1 e menos 7 sobre... Agora, a gente vai aprender a resolver uma inequação, certo? Vamos aprender a resolver esta inequação. Pelas propriedades, aqui a gente vai usar muitas propriedades de módulo, tá? Então, o que é que acontece? 2x menos 1 menor ou igual que 4. O que quer dizer que temos dois casos de novo. Ou sai positivo, 2x menos 1 menor ou igual que 4, ou sai negativo, menos 2x mais 1 menor ou igual que 4. Agora a gente resolve essas duas inequações. Então, aqui eu vou ter que 2x é menor ou igual que 5, x é menor ou igual que 5 meios, e do outro lado eu vou ter que menos 2x é menor ou igual que 3, menos x é menor ou igual que 3 meios. Aqui, quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que o meu x é maior ou igual que menos 3 meios. Então, quem é a solução, quem são os intervalos que são solução dessa inequação? Então, aqui desse lado é todo x menor ou igual a 5 meios. Certo? Todo x menor ou igual a 5 meios. Então, aqui é menos infinito até 5 meios. E desse outro lado, é todo x maior que menos 3 meios. Então, e agora eu olho. Então, o conjunto solução. Vamos dizer que esse é o conjunto S1 e esse é o conjunto S2. Então, conjunto solução é a interseção das duas soluções. Então, é S1, interseção com S2, que vai ser o intervalo menos 3 meios, 5 meios. Já estamos quase finalizando a aula. Vamos agora resolver essa inequação. X ao quadrado menos 4 é maior que 4. Então, de novo, temos dois casos. Ou sai do módulo positivo, ou sai menos o que está dentro do módulo. Então, vai ser x ao quadrado menos 4 maior que 4, ou x ao quadrado menos 4, calma, ou menos x ao quadrado menos 4 maior que 4.
Nesse caso, eu vou ter 4 menos x ao quadrado maior que 4. Assim, eu tenho que, do lado esquerdo, x ao quadrado é maior que 8. E do lado direito, eu tenho que menos x ao quadrado é maior que 0. Nesse caso, eu tenho, multiplicando por menos 1, eu vou ter que x ao quadrado é menor ou igual a 0, só que x ao quadrado nunca pode ser negativo. Nesse caso, o meu x tem que ser 0. Então, já achei uma solução. Agora, a gente precisa resolver isso aqui. Então, continuando a resolução, se x ao quadrado é maior ou igual que 8, então x é maior que raiz de 8, tá? Só que raiz de 8, só escrevendo, é 2 raiz de 2, tá? Então, 2 raiz de 2. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Alguém sabe por que é mais ou menos? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem por quê. Aqui é mais ou menos, porque só não é positivo. A resposta é porque quando a gente tem um número negativo e eleva ao quadrado, ele fica positivo. Então, essa raiz, quando a gente tira a raiz, ela é mais ou menos. Então, aqui é mais ou menos. Então, o meu x, ele é maior do que a raiz, do que 2 raiz de 2. Então, a minha solução é de menos infinito até menos 2, raiz de 2, união com 2 raiz de 2, até mais infinito. Só que o zero também é solução, né? Então, o meu conjunto solução é menos infinito até 2 raiz de 2, menos 2, união com ponto zero, união com 2 raiz de 2, mais infinito. Ah, não, gente. Tem um detalhe que eu fiz errado. Desculpa, o zero não tá. Zero não é solução. Isso tudo por causa do sinal, ó. Tem que ficar bem atento ao sinal. Vamos voltar aqui. Não sei por que aqui na conta eu botei igual. É sempre maior. Nesse caso, está dizendo que o x ao quadrado é menor que zero. Não existe nenhum número que eleva ao quadrado e dá menor que zero. Então, aqui não existe. Não existe solução. Então, a solução é justamente essa daqui. Agora sim. 2 raiz de 2 até mais infinito. E por fim, gente, eu vou deixar esse exercício, que é para você resolver em R a equação módulo de 2x menos 3 mais o módulo de x mais 2 igual a 4, tá? Ele é um pouquinho trabalhoso, porque vou dar uma dica. Primeiro, você escreve como uma função por partes. Escreve como uma função por partes. Depois disso, você observa os intervalos e escreve a nova função por partes, né? E depois você tem que colocar essa igualdade do 4 e você vai ter 3 equações. Você vai ter 3 equações e você tem que analisar essas equações. Então, essa questão é um pouquinho difícil. Eu vou deixar como exercício para vocês e eu vou resolver na próxima aula síncrona. Mas eu vou dar um ponto extra. Quem conseguir fazer essa questão e me enviar até terça-feira vai ganhar um ponto nessa primeira prova que a gente vai fazer, tá? Então, valendo um ponto. A gente tem que estar muito bem escrita para ganhar esse ponto, tem que estar bem explicadinha, tá?
Então, eu vou deixar esse exercício e eu resolvo na próxima aula síncrona. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar a aula por aqui. E a gente se encontra na próxima aula. Até mais.